Fala pessoal, meu nome é João Ivo, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre geometria plana, um assunto aí muito recorrente no Enem, aí pra galera do ensino médio, tanto do primeiro, segundo, terceiro, muito importante, beleza? Vamos lá. O que seria uma figura plana? Uma figura plana é aquelas que possuem apenas um plano, né? Uma dimensão. São esses triângulos, quadrados, círculos, losangos e retângulos. Então é isso, pessoal. Figuras planas são aquelas onde só possui uma dimensão, diferentemente dos tridimensionais. Por exemplo, um cubo. Se você pega um cubo, você consegue ver que ele possui três dimensões, né? Tem subindo, ladinho, enfim. Pegue um cubo depois, vocês conseguem perceber. Beleza? Pessoal, a gente tem. Eu separei aqui cada um, a gente vai comentar cada uma figura. Queria começar aqui pelo triângulo equilátero. Primeira coisa, gente, eu vou chamar o lado desse triângulo equilátero. Ó, triângulo equilátero, lembra disso? Triângulo equilátero, lados iguais. Todos os lados iguais. E ângulos. Ângulos iguais. Iguais. Beleza? Triângulo equilátero é porque eu possuo lados congruentes, iguais, e ângulos congruentes também, ou iguais, certo? Pessoal, vou chamar esse lado aqui de L, chamar esse lado aqui de L, chamar esse pedaço aqui de L, né? Porque é tudo lado, todos os lados são iguais. E ver uma coisa, se todos os ângulos são iguais, cada ângulo aqui é de 60 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E como todos são iguais, todos aqui são 60 graus. Ó, vamos falar um pouquinho de perímetro. Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da figura, né? Então, qual seria o perímetro desse triângulo? Seria esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Ou seja, 3L, certo? Então, o perímetro desse triângulo aí é 3L. E a área? Como é que eu calculo a área de triângulo equilátero? Isso aí eu não quero que você esqueça jamais, tá? Muito importante mesmo. É uma formulazinha que não tem o que fazer, realmente tem que decorar. Pessoal, para a gente calcular a área de qualquer triângulo equilátero, presta muita atenção nisso. L lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fórmula de área de triângulo equilátero. Nesse caso aí, qual seria? Vamos supor que L seja igual a 3. Pode ser? L é igual a 3. Então, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Qual seria a área? Vê. A área seria o lado ao quadrado, né? Como eu já falei. L ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 9 raiz de 3 dividido por 4. Posso até dividir o 9 por 4, mas eu posso deixar assim. Essa seria a área, certo? Então, deu para dar essa revisadinha de triângulo equilátero, beleza? Triângulo convencional. Vê só, o que a gente pode falar dos triângulos convencionais? Vê só, pessoal. Num triângulo a gente possui três ângulos, né? A gente possui três ângulos. Só que triângulos convencionais, necessariamente, nem todos os lados ou ângulos precisam ser iguais, certo? Então, eu vou chamar aqui de alfa, vou chamar aqui de teta, vou chamar aqui de azinho, certo? De A, azinho, certo? Esses aí são os ângulos, certo? A gente sabe de uma coisa, que a soma dos ângulos internos de um triângulo precisa ser 180. Então, azinho mais teta mais... Opa, que teta feio. Ux. Azinho mais teta mais alfa tem que ser igual a 180 graus. Certo? Mesma ideia com os lados. Vou chamar os lados de x, L e M. Certo? Pessoal, bora falar um pouquinho do perímetro. Perímetro. Vocês sabem que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, qual seria o perímetro desse triângulo? X mais M mais L. X mais M mais L. Acabou-se. É o nosso perímetro.
E qual seria a minha área? Ó, cuidado com isso. A área de triângulo, a fórmula é sempre a base vezes a altura divide por 2, certo? Essa aqui é a área de triângulo, triângulo convencional, certo? Mas qual seria a base aí, qual seria a altura? Vê só, preste atenção na coisa. Eu vou apagar esse X e o L para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. Só vou deixar esse M aqui, certo? Gente, tendo em base, tendo em consideração que esse M seja a base do meu triângulo. Um triângulo tem 3 bases, tá? Essa base M pode ser considerada uma base. Essa base aqui que eu estou pintando de verde pode ser uma base também. E essa daqui também pode ser uma base. A gente sempre tem 3 bases no triângulo, tá? Mas considera apenas que a M é a base principal, certo? Se a base principal é M, qual seria a altura, pessoal? Muita gente considera que esse lado assim, ó, esse lado todo é altura, ou esse lado todo é altura. E tá errado, pessoal, porque a altura é sempre algo perpendicular à base. Como assim? Vê só, a altura de fato seria essa daqui, ó. Vou tracejar. Essa de fato é a altura, porque eu faço um ângulo de 90 graus. Então, eu vou chamar de Hzinho, certo? Então, a área vai ser o quê? A base, que eu vou chamar de M, vezes H, dividido por 2. Essa, de fato, é a área do meu triângulo. Beleza? Deu para dar uma revisadinha também, né? Quadrado. Vê só, pessoal. Uma coisa muito interessante já do quadrado é que, vê só, vamos falar um pouquinho antes dos ângulos. Aqui eu tenho ângulo de 90, ângulo 90, ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus, né não? Dentro de um quadrado eu tenho um total de 360 graus, né? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, outro de 90. Todos os ângulos são iguais de um quadrado, beleza? E todos os ângulos são iguais, consequentemente, os lados também são. Ou seja, vamos falar de perímetro. Perímetro. Qual seria o perímetro desse meu quadrado? Seria L mais L mais L mais L, né? A soma de todos os lados, 4L. E qual seria a área desse meu quadrado? Gente, área de quadrado vai ser sempre o lado ao quadrado. Ou o lado vezes um lado, certo? Vamos supor que esse L aqui seja igual a 8, certo? Como é que a gente pode achar a área? A área do quadrado vai ser igual ao lado, que é 8 ao quadrado, que no caso daria 64. Beleza? Então, é isso que eu tenho para falar de quadrado, certo? Retângulo. Pessoal, retângulo, a gente tem paralelos. Como assim? Ó, pega a visão. Esse lado aqui e esse lado aqui são paralelos, a gente já viu. Vou chamar esse pedaço de X, vou chamar esse pedaço de X. Vou até mudar a cor para ficar melhor. Esse lado aqui, ó, na vertical, eu vou chamar de Y, tá? E como aqui o outro lado é paralelo, eu vou chamar de Y também, certo? Ou seja, qual seria o meu perímetro, pessoal? Perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então eu tenho x mais x, x mais x, mais y mais y vai ser igual a 2x mais 2y é igual ao meu perímetro, certo? E como é que eu posso calcular a área? A área. A área é só pegar uma dimensão e multiplicar pela outra dimensão distinta. X vezes y, certo? Então a área vai ser igual a xy, certo? Essa é a ideia do retângulo. Círculo, pessoal, esse aqui é muito importante. Vê só, primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês. Tudo que tá aqui dentro, pessoal, tudo que tá dentro aqui dessa bola, vou chamar de bola, a gente chama de círculo, tá?
a gente chama de círculo. Já essa linha que fica em volta, a gente chama de circunferência. Isso sim que é a circunferência. Isso sim é a circunferência, certo? Então, o círculo é todo o conteúdo. E o que fica em volta, a linha que fica em volta, é a circunferência, beleza? Então, lembrem disso. Vê só, a gente pode calcular o perímetro de círculo também. É diferente, mas a gente consegue. Como é que a gente pode calcular o perímetro ou comprimento, né, de um círculo? Pessoal, numa circunferência, né? No caso seria a circunferência porque a gente está analisando a linha. Então a gente está vendo o perímetro da circunferência, certo? Vê só, o perímetro a gente calcula assim: 2π vezes r. 2π vezes r. Π, né, que é uma constante, 3,14, vezes o raio. O raio. Lembre outra coisa. O raio é o ponto no centro, o centro do círculo, da circunferência do círculo, até sua extremidade. Isso aqui é um raio. Ó, do centro até a extremidade. Também é raio. Também é raio. Certo? É um ponto que liga do centro até uma extremidade da circunferência. Certo? Então, para eu calcular o perímetro, é só eu pegar 2π vezes o raio. Tá? Para a gente calcular a área, pessoal, é um pouquinho diferente. Pessoal, para a gente calcular área de círculo, agora sim, né, área de círculo, a gente pode fazer assim, ó. Π, a constante, 3,14, aproximadamente, vezes o raio ao quadrado agora, certo? Por exemplo, se o raio aqui fosse 2, qual seria a área? A área seria igual a π vezes o raio ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. A área seria então 4π. Mas vamos considerar π igual a 3. Ficaria 3 vezes 4, 12. Certo? Então, essa é a ideia também de círculo. Losango. Pessoal, essa figura aqui não é tão comum, mas é bom a gente ver também. Certo? Pessoal, o que a gente pode falar do losango? Se a gente falar do perímetro dele. Se a gente falar do perímetro dele, fica até ruim, né? Como é que, poxa, eu sei que perímetro é a soma de todos os lados, mas como é que eu sei os lados desse troço aí? Pessoal, vê que massa, vê que top, top. Eu posso tracejar uma reta, fazer uma reta aqui, semi-reta, até até outro polo aqui, né, a diagonal. A diagonal menor, inclusive, né, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. A diagonal menor do losango. Eu divido ele em dois triângulos. E esses triângulos, pessoal, eles possuem lados iguais, ó. Esse lado aqui, ele é igual a esse, certo? E esse lado aqui, consequentemente, é igual a esse. Ou seja, com isso eu já tenho o perímetro do losango. Vê que massa. Então, se aqui eu chamasse de x, aqui é x, aqui é x, aqui é x também. Ou seja, qual seria o meu perímetro? O meu perímetro seria igual a 4x. E agora, se eu quisesse saber a área, vê só, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode dividir em dois triângulos e calcular a área de cada triângulo, tanto faz. Ou também, pessoal, a gente pode fazer assim, ó. Vê, existe uma fórmula para losango, que no caso seria a diagonal maior de vezes diagonal menor dividido por 2 é igual à área. Por exemplo, se essa diagonal aqui, ó, fosse x, essa daqui fosse y, a área seria x vezes y dividido por 2, é igual à área. Ou você pode fazer calculando a área dos dois triângulos e somando. Tanto faz, beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu para dar uma revisada aí geral sobre essas figuras planas. Então, espero do meu coração que vocês tenham gostado e tamo junto.